Talvez ninguém tenha te contado isso ainda, mas a maior transformação da sua vida não virá acompanhada de fogos de artifício, discursos motivacionais ou reviravoltas dramáticas. Ela virá em um dia comum, em um instante solitário, no exato momento em que você, em silêncio, decidir que não vai mais ser guiado pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros ou pelas emoções instáveis que te impedem de agir com consistência. Esse momento não terá plateia, mas será o mais importante da sua história. É nesse instante oculto que começa a construção da mente vencedora. Não é quando você ganha, nem quando os outros te aplaudem. É quando você decide que, independentemente das condições, vai continuar. Vai manter o olhar firme, os pés no chão e a mente alinhada com aquilo que quer se tornar. Esse é o início invisível da vitória. Porque vencer não é algo que acontece fora, é algo que se constrói por dentro. Antes do troféu, existe o treino. Antes do reconhecimento, existe a repetição. Antes da certeza, existe a decisão. E essa decisão é íntima. É uma conversa que acontece dentro de você, quando escolhe não mais negociar com a versão que duvida, que hesita, que adia. É justamente por isso que tantos falham, porque esperam por um grande sinal, por um empurrão do destino, por uma onda de motivação que os tire da estagnação. Mas a verdade é que o que separa os que avançam dos que ficam é apenas uma escolha: fazer o que precisa ser feito, com ou sem vontade, com ou sem energia, com ou sem garantias. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a despertar. Não falo de entusiasmo raso, nem de empolgação passageira. Falo de um incômodo que vem da alma, uma voz que não grita, mas insiste: você nasceu para mais. E se essa voz ecoa aí dentro, então entenda, você não está sozinho. Este é o espaço onde mentes comprometidas se reúnem, onde palavras não são apenas palavras, mas convites para se tornar alguém maior. Siga com firmeza. O que vem a seguir pode mudar a forma como você pensa, age e constrói o que é seu. A mente que vence não é a que pensa positivo o tempo inteiro, é a que pensa com clareza, mesmo em meio ao caos. É a que sabe que o medo virá, mas não será atendido. É a que não espera por vontade, mas cultiva direção. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com uma decisão clara. Mas o que ele observou nos grandes homens do seu tempo vai além. Todos eles treinavam sua mente dia após dia para manter essa decisão viva, mesmo quando o mundo os empurrava para desistir. E treinar a mente não é um evento, é um processo diário, intencional, profundo, um processo que começa quando você assume o controle daquilo que permite entrar nos seus pensamentos. Porque tudo o que você pensa se transforma, cedo ou tarde, no que você vive. Você age de acordo com o que acredita, e acredita naquilo que repete. Se você repete dúvida, constrói hesitação. Se repete coragem, constrói ação. É simples assim. Mas o simples, quando ignorado, se torna um obstáculo gigantesco. E é por isso que, enquanto muitos buscam fórmulas mágicas, os vencedores cuidam da raiz. Eles vigiam seus pensamentos como um general vigia suas fronteiras. Eles protegem sua energia como um mestre protege sua arte. Eles entendem que o mundo não responde ao que você diz querer, responde ao que você se torna internamente. Você quer conquistar mais? Então comece conquistando sua mente. Comece eliminando o lixo que consome sua atenção. Comece reduzindo a voz daqueles que duvidam, que zombam, que te querem onde está, porque se sentem ameaçados por onde você pode chegar. Comece construindo, todos os dias, uma nova forma de pensar. Uma forma que sustente o peso da grandeza. E não se trata de ser perfeito. Se trata de ser comprometido. Todos falham, mas nem todos voltam. Todos sentem medo, mas nem todos avançam. Todos duvidam, mas nem todos decidem continuar apesar da dúvida. A diferença está aí.
No momento em que você, mesmo sem certezas, escolhe se mover, escolhe repetir, escolhe se posicionar como alguém que está treinando para vencer. E é justamente isso que você precisa entender. Vencer é um treinamento, não um acaso, não um talento raro. É disciplina emocional, é direção mental. É agir como alguém que já tem clareza do que está construindo, mesmo quando ainda não vê os resultados. Isso não é otimismo vazio. Isso é responsabilidade ativa. Você já viu como certas pessoas possuem uma presença que parece atravessar a sala? Elas não são necessariamente mais belas, nem mais inteligentes, mas elas carregam algo, uma firmeza, uma segurança, uma energia. Isso não nasce do acaso. Isso nasce da consistência, da repetição de hábitos mentais que, dia após dia, vão moldando uma identidade poderosa. Napoleon Hill observou isso nos líderes mais impactantes do século passado. Homens que não esperavam pelo mundo. Eles se antecipavam, eles criavam, eles venciam internamente antes de conquistar externamente. E tudo começava com um hábito: treinar a mente todos os dias, com intenção. Não era sobre pensar positivo, era sobre pensar certo, pensar forte, pensar com direção. Quando você repete a verdade com convicção, ela se transforma em realidade. Quando você visualiza com consistência, o corpo começa a agir em congruência com essa imagem, e é aí que a mágica acontece. O externo começa a se dobrar ao interno, porque tudo aquilo que você sustenta com clareza suficiente, o mundo começa a respeitar. Você quer respeito? Então se respeite. Você quer força? Então pare de se sabotar. Você quer poder? Então seja leal às decisões que você já tomou. A mente que vence é treinada assim, com disciplina, com repetição, com fidelidade ao que importa, mesmo quando ninguém está vendo. Não se trata de parecer vencedor, trata-se de ser, de agir com convicção quando ninguém aplaude, de manter a firmeza mesmo quando tudo parece dizer que você deveria parar. Porque é nesse ponto que a maioria desiste, e é nesse ponto que os inquebráveis nascem. Existem pessoas que vivem esperando pela inspiração perfeita. Elas acreditam que um dia acordarão com vontade suficiente para mudar tudo, mas esse dia raramente chega, porque a mente, quando não é treinada, se acostuma ao padrão mais fácil. E o padrão mais fácil é sempre o da repetição inconsciente, da procrastinação disfarçada de racionalidade, da fuga disfarçada de prudência. Se você quer construir uma nova versão de si mesmo, precisa entender uma coisa simples, mas profunda. A sua mente não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você pratica. E é por isso que repetir é tão poderoso. Cada ação repetida com intenção é uma instrução que você está gravando no seu subconsciente. É como esculpir uma nova identidade, um pequeno gesto por vez. Quando você acorda e faz o que se propôs, mesmo sem vontade, você está dizendo à sua mente: isso é importante. E a mente ouve, ela grava, ela transforma aquilo que parecia esforço em algo natural. Esse é o milagre da repetição. E é por isso que, enquanto muitos falam de querer mudar, poucos de fato conseguem, porque querem o novo resultado, mas sem o novo comportamento que o sustenta. Não é uma questão de força de vontade infinita, é uma questão de decisão firme, repetida até virar hábito. A identidade é construída assim. Você não precisa sentir, precisa repetir. Precisa fazer o certo até que fazer o certo se torne inevitável. Até que desistir pareça estranho. Até que a sua mente se levante antes mesmo do corpo acordar, já sabendo o que precisa ser feito. Você acha que os grandes nomes da história chegaram onde chegaram por um lampejo de genialidade? Não. Eles chegaram lá pela insistência, pela repetição obstinada, pela recusa em negociar com o velho eu. Eles sabiam que não estavam apenas treinando suas habilidades.
Estavam treinando suas mentes para sustentar o peso do que desejavam conquistar. Napoleon Hill dizia que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. E ele estava certo. O que fortalece não é a emoção, mas o gesto mantido em dias bons e ruins. Em momentos de entusiasmo e de dúvida, persistência não é teimosia, é inteligência emocional. É a escolha consciente de continuar mesmo quando os ventos não estão a favor. Você quer se tornar alguém inquebrável? Então pare de esperar que tudo esteja a seu favor. Comece a agir quando nada parecer ideal. Comece a repetir mesmo sem resultados visíveis. Porque acredite, o mundo não te dará garantias. Ele só te dará testes. E você passa nesses testes ao escolher repetir, escolher manter, escolher sustentar aquilo que decidiu ser. E aqui está o ponto que muda tudo. Quanto mais você repete, mais sua mente começa a te reconhecer como essa nova identidade. Não importa o que disseram no passado, não importa o que você falhou ontem. O que importa é o que você repete hoje, porque o hoje é o único momento que constrói o amanhã. E se você repetir com presença, o amanhã vai parecer mágica, mas será apenas consequência. Lembra daquela pessoa que você admirava por sua consistência? Ela não nasceu assim. Ela apenas decidiu um dia que ia parar de ceder às desculpas, que ia fazer o que era necessário, mesmo quando o corpo gritasse não. E ela repetiu isso até se tornar parte dela. Agora, ela nem pensa, ela faz, porque a mente dela foi programada para vencer. Você pode fazer o mesmo, não precisa ser radical, não precisa virar sua vida de cabeça para baixo. Precisa apenas começar com uma ação, uma só. Uma pequena prática feita todos os dias, no mesmo horário, com a mesma intenção. Isso, repetido por semanas, transforma seu cérebro. Cria conexões, muda sua biologia, muda sua percepção, muda sua vida. E quando isso acontece, o mundo lá fora responde. Não porque você gritou mais alto, mas porque você emitiu uma nova frequência. Uma frequência que vem da coerência, da firmeza, da identidade construída a partir da prática silenciosa e intencional. Veja, enquanto muitos se distraem tentando parecer algo, você se dedica a se tornar. E é isso que faz a diferença. O mundo aplaude quem já venceu internamente, quem não precisa de palco para saber que é grande. Quem age com nobreza, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a verdadeira marca do realizador. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente era o primeiro passo, mas que sem disciplina ele se dissolvia no tempo. E é por isso que treinar a mente é mais do que desejar, é mais do que entender, é aplicar, é repetir, é forçar a si mesmo a seguir mesmo quando não há motivo aparente, exceto a convicção de que essa prática, somada dia após dia, criará um novo destino. E isso, meu amigo, é algo que ninguém pode fazer por você. Essa responsabilidade é sua, essa prática é sua. Esse voto de fidelidade a si mesmo é intransferível, mas é também a maior fonte de poder que existe. Porque quando você se compromete de verdade, o mundo se curva, as portas se abrem, as oportunidades surgem, mas tudo isso começa com algo invisível, a repetição constante de quem você decidiu ser. Você consegue ver o poder disso? Consegue sentir que não se trata de um simples hábito, mas de um compromisso com o seu futuro? Consegue perceber que o que você faz em privado tem mais valor do que qualquer elogio público? Porque é isso que constrói, é isso que permanece, é isso que molda os fortes. O verdadeiro vencedor não é o mais talentoso, é o mais consistente, é o que repete até nos dias em que tudo parece desmoronar. É o que se mantém fiel à sua decisão inicial. É o que, mesmo cansado, ainda se levanta, ainda pratica,
Ainda escolhe, porque sabe que cada escolha de hoje é um voto na direção de quem ele está se tornando. E você? Quem está se tornando? Você já parou para observar que tudo aquilo que conquistou até hoje, antes de acontecer fora, aconteceu dentro? Antes de um projeto nascer, houve um pensamento. Antes de uma decisão, houve um estado mental. Antes de cada passo visível, uma série de passos invisíveis foram dados, lá dentro da sua consciência. E é aí que tudo começa. É ali que a sua realidade é moldada, no território silencioso da mente. O que você acredita, você vive. Não por mágica, mas por estrutura. A mente é um arquiteto invisível. Ela não apenas interpreta o mundo, ela cria o mundo que você vê. E mais do que isso, ela responde ao que você diz a si mesmo constantemente. Suas palavras viram instruções. Suas instruções viram identidade. E sua identidade determina suas ações. Por isso, se você repete todos os dias que está cansado, sobrecarregado, perdido, o que você acha que sua mente vai entregar como resposta? Ela vai alinhar seus comportamentos a essa visão. E então, de forma inconsciente, você começa a agir como alguém limitado. Não porque seja, mas porque acredita que é. A mente cria o molde e o corpo apenas preenche. Mas agora pense no oposto. Imagine repetir com força, com clareza, com convicção. Eu estou me tornando alguém disciplinado, alguém focado, alguém que realiza. E então, agir como tal. Mesmo que no começo pareça difícil, mesmo que pareça forçado. O que você acha que vai acontecer se repetir isso por semanas, meses, anos? Vai acontecer o inevitável. Você vai se tornar essa pessoa. Porque o que se repete com convicção passa a ser reconhecido como verdade pela mente. E a mente, ao reconhecer algo como verdade, começa a direcionar todos os seus sistemas emocionais, físicos e cognitivos, para que essa verdade se torne concreta. É por isso que os grandes homens da história não apenas tinham visão, eles tinham práticas mentais. Napoleon Hill observou isso em todos os que alcançaram feitos extraordinários. Nenhum deles confiava apenas no talento. Eles confiavam no poder de treinar a mente diariamente. Eles afirmavam, visualizavam, disciplinavam seus pensamentos com a mesma seriedade com que um guerreiro afia sua espada antes da guerra. Não espere estar pronto. Crie prontidão com a repetição. Não espere estar motivado. Crie direção com convicção. É esse o segredo. Repetir com intenção, com sentimento, com imagem mental. Treinar sua mente como um mestre treina seu instrumento. Todos os dias, mesmo quando não há espetáculo marcado, porque o espetáculo da vida real é diário. E a plateia é você mesmo. Você quer conquistar algo grande? Então comece falando isso para si com clareza. Diga todos os dias o que está construindo. Declare para sua mente quem você é, mesmo antes do mundo ver. Porque o mundo só verá quando você já tiver se visto. Essa é a ordem. Primeiro você se vê, depois você se transforma. E por fim, o mundo reconhece aquilo que você já sabia. E lembre-se, isso não é fingimento, é convicção. É a diferença entre desejar e declarar. Desejar é passivo. Declarar é ativo, é assumir a autoria. É sair da postura de quem espera permissão para agir e adotar a postura de quem cria a própria permissão, de quem escreve a própria história, de quem se comporta como dono da própria narrativa. Treinar a mente para vencer exige que você escolha com cuidado as palavras que usa consigo mesmo. Cada frase carregada de negatividade é um tiro no próprio pé. Cada pensamento pessimista que você alimenta é uma âncora que te prende ao chão. A mente não é neutra. Ela está sempre construindo ou destruindo, sempre avançando ou regredindo, e cabe a você decidir de qual lado ela está trabalhando. E não se engane, o ambiente interno vence o externo, sempre,
porque você pode estar no melhor cenário possível, mas se a sua mente estiver desorganizada, você sabota tudo. E pode estar no pior cenário imaginável, mas se sua mente estiver firme, clara e treinada, você encontra uma saída. Você cria possibilidades. Você transforma obstáculos em escadas. É por isso que mais do que estudar, mais do que planejar, mais do que querer, você precisa treinar. Treinar a forma como pensa, treinar a forma como reage, treinar a forma como se posiciona diante da vida. E isso se faz com práticas simples, mas consistentes. Repetições mentais, declarações diárias, visualizações sinceras, reflexões profundas. Tudo isso, somado, muda o seu cérebro. E um cérebro mudado muda tudo. Você quer uma mente forte? Então, comece hoje mesmo a alimentá-la com força. Pare de repetir limitações. Pare de contar para si mesmo as mesmas histórias que te prendem. Reescreva o enredo. Mude o discurso interno. Troque o "não consigo" por "estou aprendendo". Troque o "é difícil" por "está me fortalecendo". Troque o "é impossível" por "ainda não aprendi como". A linguagem que você usa define os limites da sua realidade. E se você quer ultrapassar esses limites, comece mudando o que diz, o que pensa, o que visualiza e, principalmente, o que sente ao declarar essas novas verdades. Porque o sentimento é a energia que cola a imagem mental à realidade. Não adianta repetir frases frias. É preciso repetir com emoção, com intenção, com presença. E essa é a prática diária do realizador. Treinar a mente para vencer antes de qualquer batalha começar. Ele não espera pelo momento certo. Ele se antecipa, ele fortalece a base. Ele repete o que deseja ser até que o desejo se transforme em identidade. E quando a identidade está firme, o comportamento flui. E quando o comportamento flui, os resultados se acumulam. Essa prática não é visível, não gera curtidas, não rende elogios, mas ela é a raiz de toda vitória que parece, do lado de fora, mágica, mas que do lado de dentro é só resultado de treino, decisão e repetição. Você já parou para refletir que tudo o que repete, tudo o que escolhe manter, está moldando o tipo de pessoa que você está se tornando? Cada vez que você honra um compromisso consigo mesmo, mesmo quando ninguém está olhando, você está escrevendo silenciosamente a história da sua identidade. Não a que você exibe, mas a que você carrega. A que sustenta você nos momentos em que tudo parece desabar. A identidade não é algo fixo, ela é moldável. E o barro que a molda são suas escolhas consistentes. Você pode ter aprendido desde cedo que era alguém instável, distraído, medroso ou incapaz. Mas isso não é quem você é. Isso é o que você repetiu até agora. E o que é repetido pode ser substituído. A mente é plástica. Ela se adapta. E se adapta, sobretudo, àquilo que você decide afirmar com ação. Toda vez que você age como a sua melhor versão, mesmo que ainda não acredite totalmente nela, você enfraquece a antiga. Você retira poder do padrão antigo e o transfere para o novo. E essa transferência é invisível, mas poderosa. Ela é o que separa os que falam dos que se transformam, os que sonham dos que realizam. Napoleon Hill observava que os homens mais notáveis de sua época carregavam uma convicção silenciosa. Não falavam muito sobre o que iriam fazer, apenas faziam, porque sabiam que a ação constante cria raízes, e raízes, uma vez profundas, resistem à tempestade. Você não vê a raiz, mas é ela que segura a árvore quando os ventos sopram mais forte. E é isso que você está fazendo cada vez que treina sua mente. Está plantando raízes, está aprofundando sua firmeza, está desenvolvendo uma identidade que não quebra diante do cansaço, do desânimo ou do fracasso momentâneo. Porque uma mente treinada não se entrega. Ela se adapta, ela se reorganiza
e continua. Mas atenção, o inimigo mais perigoso não é o fracasso, é a autossabotagem silenciosa. Aquela voz disfarçada de bom senso que diz: deixa para amanhã, hoje não vai fazer tanta diferença, você merece uma pausa. Essa voz é astuta, ela usa sua linguagem, ela fala como se fosse você, mas ela vem da parte sua, que ainda está presa ao padrão antigo. E o seu dever é não ouvi-la. Como se resiste a essa sabotagem? Com presença, com consciência, com intenção clara. Você precisa decidir todos os dias quem está escrevendo sua história, o seu eu comprometido ou o seu eu condicionado. Porque se você não escolher conscientemente, o velho padrão escolhe por você. E é aqui que entra a força da antecipação. Você não espera o problema aparecer para reagir. Você se antecipa, cria estratégias, estabelece rotinas que blindam sua mente contra a inércia. Você não depende de estar inspirado. Você cria um ambiente interno que favorece a ação, mesmo na ausência de entusiasmo. Isso exige maturidade emocional, exige aceitar que haverá dias em que nada vai parecer funcionar, mas que ainda assim você vai funcionar. Você vai se manter, vai agir, vai continuar. Porque não está mais vivendo por impulso, está vivendo por decisão. E veja, essa decisão não precisa ser grandiosa, ela só precisa ser fiel. Fiel à sua nova identidade, fiel ao que você quer sustentar, fiel à imagem mental daquele que já venceu por dentro. Sabe o que acontece quando você mantém isso por tempo suficiente? Você muda. Você literalmente reconfigura seu cérebro. Novas conexões são feitas, novos caminhos neurais são fortalecidos. E a antiga versão, aquela que duvidava de tudo, começa a perder força, porque ela não está mais sendo alimentada. Você começa a agir de forma diferente mesmo sem perceber. Suas escolhas se tornam mais firmes. Sua postura muda. Sua presença muda. As pessoas ao redor sentem isso, mesmo que não saibam explicar. E o mundo começa a responder à sua nova vibração, porque o mundo não reage à aparência. Ele reage à coerência entre o que você pensa, sente e faz. Essa coerência é rara e, por isso mesmo, poderosa. Ela é o que torna alguém magnético, inesquecível, inquebrável. Você pode não ser o mais rápido nem o mais talentoso, mas se for o mais coerente, o mais firme, o mais comprometido com o que repete, você vai vencer. E vencer aqui não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. É sobre chegar ao fim do dia e poder olhar no espelho e dizer: hoje eu honrei quem decidi ser. Isso, por si só, já é vitória. Agora, entenda, ninguém nasce assim. Todos os grandes começaram inseguros, incertos, tropeçando. A diferença? Eles continuaram, eles treinaram, eles falharam, mas voltaram. E é isso que você também pode fazer. Não precisa ser perfeito, precisa ser leal ao processo. Precisa repetir mais vezes do que desiste. Você quer mudar de vida? Então comece mudando de identidade. E a identidade só muda quando as ações mudam. Não adianta pensar diferente e agir igual. Você precisa agir como se já fosse aquele que deseja ser. E isso, feito com intenção, gera uma transformação irreversível. Hill dizia que a fé verdadeira nasce da repetição de uma ideia alimentada com emoção. Então, repita com força, reafirme com presença, haja com convicção e construa com seus próprios gestos uma identidade que não apenas suporta a pressão, mas que cresce com ela. Nada se move enquanto você apenas pensa. E por mais poderosos que sejam os pensamentos, é a ação que os torna reais. É a ação que transforma ideias em resultados, que transforma planos em presença, que transforma identidades mentais em realidades tangíveis. E é exatamente aqui que a maioria para, porque pensar é seguro. Agir exige risco, mas a mente treinada sabe disso.
E ela não espera, ela age. Não de forma aleatória, mas de forma deliberada, direcionada, intencional. Ação deliberada é aquela que nasce da clareza de quem você quer se tornar. Não é agir por impulso, nem por desespero. É agir com consciência, com um porquê forte, com uma visão firme sobre o que está construindo. Você quer saber o que separa aqueles que evoluem de forma constante daqueles que apenas falam sobre mudança? É simples. Ação sem negociação. Ação quando é desconfortável. Ação quando é difícil. Ação quando parece que não há progresso, porque o progresso real, aquele que muda tudo, raramente se apresenta com evidência imediata. Ele aparece depois, como recompensa para os que sustentaram a prática, mesmo na ausência de aplausos. Você consegue imaginar o que aconteceria se, a partir de hoje, você decidisse agir todos os dias como alguém que já venceu internamente? Não estou falando de grandes feitos. Estou falando de pequenas vitórias diárias, de escolhas coerentes, de decisões firmes, de passos contínuos. Porque é isso que constrói. A mente se molda por aquilo que você reforça, e cada ação deliberada reforça um padrão, reforça uma nova rota neural, reforça um novo destino. É assim que se muda de verdade. Não com grandes saltos, mas com passos firmes, repetidos, direcionados. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida, mas é a ação persistente que transforma o desejo em ouro. E o ouro, nesse caso, não é apenas o resultado externo. É o valor que você constrói internamente ao sustentar uma jornada com integridade. Porque a verdadeira conquista é saber que, ao final de cada dia, você avançou um pouco, que manteve sua palavra, que honrou o processo, que resistiu à distração, que venceu a dúvida, que mesmo sem querer fez o que precisava ser feito. E isso, acumulado, constrói grandeza. Você já percebeu como a maioria começa empolgada e para diante do primeiro obstáculo? Isso acontece porque a ação deles não estava enraizada em identidade, estava baseada em emoção. E a emoção é volátil. Mas quando a ação nasce da decisão de ser alguém maior, ela persiste mesmo na ausência do sentimento. E aqui está um ponto essencial. Você não precisa sentir para agir. Precisa agir para sentir. Os sentimentos seguem o comportamento. Quando você age com força, a motivação vem. Quando você se movimenta com direção, a confiança aparece. Quando você sustenta uma decisão, a clareza aumenta. É por isso que os que constroem resultados reais não esperam pelo momento ideal. Eles criam o momento. Eles agem mesmo sem garantias. Eles se movem mesmo sem perfeição. E ao fazer isso, vão ganhando poder. Não poder sobre os outros, poder sobre si mesmos. E esse é o único poder que ninguém pode tirar. Imagine agora uma rotina em que você acorda e já sabe o que precisa ser feito. Sem dúvidas, sem negociações, apenas execução. Não porque você é um robô, mas porque você se programou, porque treinou sua mente a entender que aquele comportamento é inegociável. Isso é liberdade, isso é poder pessoal. Muitos confundem liberdade com fazer o que quiser, mas a verdadeira liberdade é ter domínio sobre o que você precisa fazer e fazer. Liberdade é acordar e não ser refém do humor, nem da preguiça, nem da dúvida. É acordar e agir porque você decidiu. E a decisão já foi tomada. Agora só precisa ser vivida. E quanto mais você age de acordo com essa decisão, mais você se fortalece, mais você se aproxima da versão que deseja. Porque tudo aquilo que você repete com ação se torna parte de quem você é. Sua mente entende que essa é a nova norma. E sua identidade se ajusta. E quando a identidade se ajusta, a vida inteira muda. Veja, você pode passar anos tentando mudar hábitos, construindo metas, planejando grandes projetos,
Mas se não mudar a forma como age todos os dias, nada vai mudar de fato. A identidade não se atualiza com teoria. Ela se atualiza com ação, com o gesto pequeno feito com intenção, com a prática repetida até que não reste mais espaço para a antiga versão. E nesse caminho vai doer, porque crescer dói. Vai parecer que você está sozinho, porque a maioria ainda não entendeu isso. Mas você entendeu. Você está treinando uma mente que não quebra, que não hesita, que age porque já sabe quem está se tornando. E quando essa identidade estiver clara, tudo ficará mais leve. Não porque será fácil, mas porque será natural. Você será alguém que age com integridade, que escolhe com firmeza, que executa com presença, que constrói com consistência e que vence porque se tornou alguém que não para. Pouca gente percebe, mas existe uma força que opera por trás de todas as grandes conquistas humanas. Uma força que não aparece nos discursos, que não se vê nas fotos de celebração, que não recebe aplausos, mas que está sempre ali, sustentando tudo. Essa força se chama consistência interna. É o alinhamento silencioso entre quem você é por dentro e o que você faz por fora. Quando a mente está treinada, esse alinhamento se torna natural. Você não precisa mais forçar, não precisa mais se convencer de nada. Suas ações fluem da sua identidade. E sua identidade agora é a de alguém que age, que constrói, que sustenta, alguém que não vacila diante do desconforto, que não desiste na ausência de resultado imediato, alguém que sabe que o tempo trabalha a favor de quem se mantém. E veja, isso não é arrogância, isso é clareza, é saber com profundidade que você não precisa provar nada para ninguém, que o único compromisso que importa é o que você tem com a sua evolução. E esse compromisso não se mede em palavras. Se mede em dias de ação deliberada, em semanas de repetição disciplinada, em meses de esforço silencioso, até que um dia tudo muda e parece que foi de repente. Mas não foi. Foi você. Foi cada passo, cada escolha, cada gesto que ninguém viu, cada manhã em que você agiu mesmo sem motivação. Cada noite em que decidiu não abandonar aquilo que importa. Foi o acúmulo invisível que, aos olhos do mundo, se transforma em milagre, mas aos seus olhos se transforma em confirmação. Você pode construir esse milagre, pode decidir ainda hoje se tornar alguém que age por convicção e não por emoção. Alguém que se movimenta por propósito, não por pressão. Alguém que, mesmo diante da incerteza, permanece fiel ao que decidiu. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu, já sentiu, já decidiu. Talvez ainda não saiba exatamente como será o caminho, mas já sabe quem vai trilhar. E isso é tudo que você precisa. Porque quando a decisão está firme, o caminho se revela. Agora respire fundo. Pense em tudo o que você leu até aqui, não como uma motivação passageira, mas como um lembrete profundo de quem você é capaz de se tornar. E se essa mensagem tocou algo aí dentro, então permita que ela continue te acompanhando, continue alimentando sua mente com aquilo que te fortalece. Continue se cercando de palavras, práticas e pensamentos que elevam sua identidade. Inscreva-se agora, porque esse é o tipo de conteúdo que não só te inspira, mas te treina. E o treino é diário. E mais do que isso, não deixe essa decisão se dissolver. Decida, ainda hoje, qual será sua prática. Uma só, simples, direcionada. E repita, todos os dias. Não importa o que aconteça, porque é essa prática repetida com firmeza que vai treinar sua mente para vencer. Lembre-se, o mundo pode demorar para reconhecer, mas você já sabe, já vê, já sente. A força está dentro, a direção está traçada, a identidade está sendo forjada e a vitória será inevitável. Você não precisa de mais tempo,
precisa de mais decisão, não precisa de mais conteúdo, precisa de mais aplicação, não precisa de mais promessas, precisa de mais repetições. A partir de agora, você não é mais um espectador da sua própria vida. Você é o construtor, o arquiteto, o autor. E com cada pensamento alinhado, com cada prática honrada, com cada repetição sustentada, você estará gravando na sua história uma verdade que ninguém poderá apagar. Você se tornou aquilo que um dia decidiu ser.